Seja muito bem-vindo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Hoje temos mais uma oportunidade de louvarmos a Deus, de adorá-lo, de prestar-lhe um culto. Eu quero ler o Salmo 100, versículos 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E é isso que faremos nessa noite. Iremos adorá-lo, iremos entoar cânticos a ele com muita alegria. Iremos prestar este culto a Deus contentes, alegres, porque Deus tem cuidado de nós com todas as dificuldades que estamos enfrentando. Deus tem cuidado da sua vida, tem cuidado da minha vida, da nossa família. Por isso, eu te convido, vamos adorar ao nosso Deus. Convide os seus amigos, os seus familiares, para que eles também possam ouvir a palavra do Senhor, para que eles possam prestar um culto ao nosso Deus. O nosso culto hoje, que também teremos a ceia do Senhor, onde você poderá partilhar da ceia do Senhor junto com os seus familiares, ainda online, ainda distantes, mas com a presença de Jesus Cristo dentro dos nossos lares, poderemos ceiar com Ele. Eu te convido, então, fique conosco, vamos adorar ao nosso Deus. Não esqueça de convidar outras pessoas, ou até mesmo depois compartilhar esse nosso vídeo, esse nosso culto. Abençoe outras vidas, outras pessoas, os seus amigos, com a palavra, com o culto ao nosso Deus, para que outras pessoas, seus amigos, seus familiares também possam conhecer da palavra e saberem que há um Deus que cuida de nós. Vamos todos louvar e adorar ao nosso Deus. Nós teremos agora uma oração feita pela Rebeca e em seguida teremos a leitura bíblica do Salmo de número 48, que será feita pela nossa irmã Carla. Vamos orar e ouvir a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos e te exaltamos porque o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, Senhor. É o Senhor quem tem nos sustentado, Pai, e que tem nos livrado de todo mal. Te adoramos porque o Senhor é Deus presente. Te adoramos porque o Senhor é grande. E te adoramos porque o Senhor é Rei de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente, eu vou ler o Salmos 48 hoje. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon. É o Monte Sião, a cidade do grande rei. Nas suas cidadelas Deus se revela como a sua proteção. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Quando a viram, ficaram atônitos. Fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Como já temos ouvido, agora também temos visto na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus o preserva firme para sempre. No seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Como o teu amor, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. O monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Percorram Sião, contornando-a, contém as tuas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falam à próxima geração. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. Teremos agora uma participação das nossas crianças, que estarão cantando, estarão louvando ao nosso Deus. Vamos ouvi-las? Japão. Esse vem com as nuvens, todo olho verá.
línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Vem com as nuvens, todo olho verá, até na Angola, Angola. Esse vem com as nuvens, todo olho verá, Estados Unidos, Estados Unidos. Esse vem com as nuvens, todo olho verá, até no Brasil, Brasil. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. Oh, oh, oh. Todas as nações e tribos, povos, línguas vão dizer aleluia ao Rei que vem, meu Jesus. A Dona Marta agora estará fazendo uma oração de intercessão e súplicas. Vamos nesse momento também colocar diante de Deus as nossas petições, suplicando, seja por nós ou por alguém que esteja necessitando. Vamos orar nesse momento, suplicando, intercedendo diante do nosso Deus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor, que tem nos concedido. Te agradecemos pela saúde, pelo alimento, Pai, pela Tua paz, pela Tua orientação em nossas vidas, ó Deus. Que Tu, ó Deus, venha nos abençoar também, Senhor, nos ajudar, abençoar a nossa família, Senhor, família dos nossos irmãos da igreja, Pai, família dos nossos vizinhos, ó Deus, que Tu possa estar com cada um nesta hora, abençoando, cuidando, protegendo, Senhor, suprindo, ó Pai, as necessidades de cada um, Senhor. Nós te pedimos também, ó Deus, que Tu venhas aumentar a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ter mais comunhão contigo, Pai, que nós possamos te buscar mais, Senhor, ler mais a Tua palavra para ter o melhor entendimento daquilo, Senhor, que Tu queres que nós façamos, ó Pai. Esteja, ó Deus, abençoando, ó Pai, o nosso país, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que Tu venha sarar, curar a nossa terra, Senhor. Esses problemas, ó Deus, que enfrentamos neste momento com pandemia, ó Pai. Que Tu, ó Deus, abençoa também, Senhor Deus, a iniciativa, ó Deus, dessas vacinas, ó Pai, que possam ser concretizadas, ó Deus, que possa nos ajudar, ó Pai, para que nós possamos ter a liberdade, ó Deus, de ir e vir, ó Deus, voltar ao trabalho, Senhor, cumprir, ó Deus, com os nossos compromissos, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, todas as coisas, Tu sabes as dificuldades que estamos passando, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu esteja também com as famílias, ó Pai, que estão enlutadas, perdendo seus entes queridos, ó Deus. Que Tu venha, ó Deus, com a Tua proteção, Teu amor, Senhor, que eles possam entender, Senhor, que Tu, ó Deus, pode todas as coisas, ó Pai. Nós entregamos todas essas famílias em Teu altar, Senhor. Que Tu venhas abençoar também, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, que trabalham
na linha de frente nesses hospitais, ó Deus, cuidando das pessoas que estão infectadas, ó Deus, com esse vírus, ó Pai. Que Tu, ó Deus, tenha misericórdia de cada um, Senhor, ajudando e protegendo, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria, nos dá entendimento, Senhor, fé, para que nós possamos, Senhor, sentir o Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, por tudo que tem feito, ó Pai, por tudo que has de fazer em nossas vidas. Nós Te pedimos também, Senhor, uma bênção especial para as pessoas que se encontram desempregadas, ó Pai, que tanto necessita, Senhor, de trabalhar para manter a sua família, para honrar os seus compromissos, ó Pai. Nós entregamos todas essas vidas nas Tuas mãos, no Teu altar, que Tu possa, Senhor, derramar ricas bênçãos sobre cada um. Tudo isso eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Na certeza de que Deus ouve as nossas orações, o nosso clamor, vamos agora louvá-lo através dos cânticos, vamos adorar a Deus com músicas. Adore também, não apenas ouça, se você já conhecer, cante, louve a Deus nesse momento do nosso culto. Longe do Teu amor, não
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nos preparando para a mensagem, agora a minha linda Mariana fará uma oração por iluminação. Em seguida, nós iremos ouvir a proclamação da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, que abençoe o papai, que Deus coloque no coraçãozinho dele o que ele tem que falar. E que também o papai não esqueça de nenhuma fala. Em nome de Jesus, amém. Eu te convido a acompanhar a leitura comigo de Filipenses 4, de 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Palavra do Senhor. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Filipos, ele está preso. E ele está preso exatamente por causa do seu trabalho pelo Evangelho, por causa desse desejo, desse chamado de proclamar Jesus Cristo, de levar as boas novas por onde ele passava. Só para termos uma ideia de quem eram então os filipenses, essa igreja ficava exatamente na cidade de Filipos e foi fundada após a visita de Paulo, Silas e Timóteo, e a igreja começa na casa de uma mulher chamada Lídia. O apóstolo Paulo, e ele tinha um grande carinho pelos filipenses, ele amava essa igreja e se alegrava com o progresso, com o crescimento que ela tinha, com os seus membros, com as pessoas que ali frequentavam, com a assiduidade delas. Nós podemos notar nas palavras dessa carta que ele escreve, porque ele utiliza as palavras alegria, alegrar-se, ou sinônimos dela por 16 vezes. Era uma igreja que apoiava muito o ministério do apóstolo Paulo, apoiava em oração, apoiava em cuidado, apoiava em sustento. Todas as vezes que eles tinham oportunidade, eles estavam ali enviando ofertas para o apóstolo Paulo.
E após Paulo transmitir os seus ensinamentos aos filipenses, ele demonstra a eles também as dificuldades que ele enfrentou, mas que em nenhum momento essas dificuldades o fizeram voltar atrás em sua fé em Jesus Cristo, ou até mesmo o paralisou, o estagnou. Nós iremos perceber que toda a dificuldade enfrentada por Paulo o motivava ainda mais a prosseguir. Por quê? A sua fé não estava firmada nesses problemas, nessas dificuldades. A sua fé estava firmada em Jesus Cristo. A vida de Paulo, podemos notar, depois da sua conversão, depois que Jesus o encontra, a sua vida é transformada, a sua vida é renovada. Portanto, a vida de Paulo estava apoiada, estava firmada em Jesus Cristo, e isso o trazia paz, alegria, liberdade, sem ficar preso às coisas deste mundo e tudo aquilo que as coisas deste mundo acarreta para cada um de nós. E é assim que nós devemos caminhar nos momentos de dificuldade, nos momentos de turbulência. Nós devemos nos apoiar na única coisa que é capaz de nos sustentar, na rocha que é Jesus Cristo, aquele que nos fortalece, o qual nós podemos confiar somente em Jesus Cristo. Paulo, ele já tinha passado por situações de fome, fartura, abundância e escassez, já tinha sido humilhado e também já tinha sido honrado. Ele já tinha vivido por muitas e diversas vezes o extremo do lado bom e do lado ruim das coisas. Ele já tinha experimentado o bom e o ruim. Ele passou por diversas dificuldades, foi apedrejado, arrastado para fora de uma cidade, foi espancado, lançado na prisão, como é o momento que ele está agora escrevendo essa carta. Ele sofreu diante da conspiração dos líderes judeus. E ele suportou tudo isso com muita paciência, todas essas aflições, os sofrimentos, as dificuldades. E ele havia experimentado problemas de todos os lados, acompanhados por conflitos externos e também por momentos de medo, de dificuldade extrema. Paulo chegou mesmo a conhecer a morte de perto. Há um relato dele em 2 Coríntios 11, de 24 e 27, que ele diz um pouco daquilo que ele já enfrentou. Ele escreveu o seguinte, 2 Coríntios 11, 24 a 27. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Esse é um relato daquilo que Paulo já havia enfrentado. Porém, todos esses momentos, em todos estes enfrentamentos, Paulo não estava sozinho, porque em todas as dificuldades que ele passou e enfrentou, ele foi fortalecido. Porque com a força que Cristo dava a ele, somente por causa disso, ele pôde enfrentar todas essas situações. E esse era o motivo da sua alegria, do seu contentamento. Em todas as suas dificuldades, Paulo se apoiou em Jesus Cristo. Paulo se firmou em Jesus Cristo. Se o nosso foco está em Jesus Cristo e em fazer o que Ele nos chamou a fazer pelo seu reino, a cumprir a sua vontade, então podemos nos contentar com aquilo que Ele nos oferece, com as situações que se apresentam à nossa frente, porque estaremos certos de que estamos fazendo a vontade de Deus, que estamos cumprindo com aquilo que Jesus nos pediu
porque Ele está conosco. Na Bíblia, na versão da linguagem de hoje, em Filipenses 4,12, Paulo diz: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Isso é liberdade, é a verdadeira liberdade, é a alegria, o contentamento gerado numa confiança de Deus, de que Deus está com ele, de que Deus o supre, que Deus o sustenta, que Deus o ajuda a caminhar. E é dessa forma que nós devemos também continuar caminhando, acreditando e confiando em Deus. E que Deus, assim, nos ajude ao ponto de sermos capazes de dizer como Paulo, exatamente o que ele diz, que as situações, essas situações, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias que se apresentam à nossa frente, elas não têm nenhuma influência sobre a nossa felicidade, porque estamos firmados e apoiados em Cristo. Por isso somos alegres. Mas Paulo, ele só conseguiu entender isso depois de muitos anos, não foi de uma hora para outra. Depois de muitos anos seguindo a Cristo e sendo instruído por Ele, vivendo em comunhão com Ele. Só dessa forma que ele conseguiu suportar todas as dificuldades. A primeira dificuldade que foi surgindo para Paulo, ele foi entendendo essas circunstâncias, ele foi entendendo a necessidade de estar junto de Deus, de estar apoiado em Cristo, e isso o ajudou a caminhar, a suportar, e ele foi aprendendo, entendendo as dificuldades e as circunstâncias que ele enfrentava. Por isso que nós devemos nos manter em comunhão com Deus. Isso gerará em nós crescimento espiritual e logo teremos maturidade espiritual, o que nos ajudará a enfrentarmos as dificuldades contentes, com contentamento, com alegria, com paz, porque teremos em nós a certeza que não estamos sós, que não estamos abandonados, que Deus está conosco, nos apoiando, segurando em nossas mãos, nos ajudando a caminhar. Por isso, temos que ter envolvimento com Deus. Eu vou ler novamente o versículo 13, em duas versões da Bíblia. Uma na Revista Atualizada e a outra na linguagem de hoje. É um versículo muito conhecido, versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a versão da Bíblia Revista e Atualizada. É um versículo conhecido, você muito provavelmente já deve ter lido ou pelo menos ter visto em algum lugar, estampado numa camiseta, no adesivo em um carro, ouvido essas palavras. E a versão na linguagem de hoje diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Ou seja, a força vem dele, o que me impulsiona, me ajuda a enfrentar as tempestades, as dificuldades, os problemas. Isso é imprescindível para conseguirmos suportar as nossas dificuldades. A força que Cristo nos dá é ela que irá nos ajudar a enfrentar as dificuldades. E dificuldade é o que nós estamos enfrentando agora. Estamos atravessando a pior crise do nosso tempo. Muitas pessoas estão abaladas, seja fisicamente, seja psicologicamente, até mesmo espiritualmente. Muitas estão assim porque não conseguem enxergar ou ver soluções humanas. Não conseguem olhar para os líderes aqui do nosso governo, enfim, e não conseguem achar soluções humanas que eles poderiam propor ou proporcionar. Do homem não conseguiremos, de fato, ter a certeza e a convicção dos nossos problemas. As pessoas estão enfrentando e estão vivendo dessa forma porque não têm esperança mais. E com isso, não conseguem confiar em mais nada. Exatamente porque ainda não experimentaram confiar em Deus e confiar plenamente, com certeza, com convicção, para que dessa forma possam viver a alegria, estar contente
em meio às dificuldades, é o viver em paz. Porque contratempos, imprevistos, doenças e toda e qualquer dificuldade fazem parte da nossa rotina, da rotina da humanidade. Agora elas estão talvez mais acentuadas, mas ninguém consegue viver isolado de problemas. O que nós devemos fazer é vivermos na suficiência do amor de Cristo, nos apoiarmos em Cristo, confiarmos em Deus e sermos agradecidos. E assim, nessa forma, recebermos a paz de Deus. Esse é o segredo que Paulo nos revela para que possamos continuar caminhando e conseguir enfrentar e suportar todas as nossas dificuldades e não deixar que elas nos dominem. No momento da dificuldade, é viver contente. Isso parece meio indiferente, não dá para colocar talvez na mesma frase, viver contente na dificuldade, mas dá sim, porque você estará vivendo com a força que Cristo te dá. Por isso que você é mais do que vencedor, porque você consegue suportar, você consegue enfrentar as situações, todas as situações você pode suportar, porque Cristo está com você. Tudo você pode entender, enfrentar, porque Jesus está contigo. Paulo, ele nos dá grandes ensinamentos a enfrentar durante os momentos de dificuldade como esse que estamos passando. Suas palavras são: alegrem-se, alegrem-se. Essas foram as palavras vindas de Paulo enquanto estava preso, enquanto estava numa dificuldade. Essas experiências vividas por Paulo talvez deixassem outras pessoas amargas, com raiva do mundo e talvez até mesmo com raiva de Deus. Mas Paulo preferiu agir de uma forma completamente diferente. Ele ficou extremamente alegre, transbordando de alegria. Ele conseguiu isso da seguinte forma. Nos versos 6 e 7 ainda de Filipenses 4, ele escreveu o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e oram sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Jesus Cristo, com Cristo Jesus. Por isso que você deve estar unido e viver apoiado em Cristo. Deus está o tempo todo com você. Com a força que Cristo te dá, você então é fortalecido e consegue enfrentar toda e qualquer situação. Você não vai ser de ferro. Vão ter dias de muitas, talvez de extrema dificuldade. Mas você será fortalecido por Jesus Cristo e Ele te ajudará a enfrentar esses momentos. Para Paulo, por mais difícil que estava a sua situação, ele se contentou exatamente porque ele via, ele percebia e sentia todo o cuidado de Deus com ele, com a sua vida, com aquilo que ele estava enfrentando. E Paulo, naquele momento, enquanto ele escrevia essas palavras, ele estava preso. E ele não fez daquela prisão um inferno. Muito pelo contrário, Deus estava ali com ele. Paulo, ele tinha opções. Ele poderia focar o seu olhar no problema, na situação em que ele se encontrava, nas suas algemas, nas correntes, na prisão, e assim transformar aquele local em trevas. Mas ele escolheu elevar os seus olhos a Deus, que estava ali com ele. Escolheu agir de forma diferente. Isso já era motivo de um total contentamento, porque Deus estava com ele. Aquilo trouxe então alegria, paz, mesmo em meio às suas correntes, à prisão, ao sofrimento, às dificuldades, às incertezas que de repente poderiam estar. O que será? Olha,
está nas mãos de Deus. Isso tornava então incerteza, porque sabia que Deus estava no controle de tudo, Deus estava com ele e nele. Como é que Paulo poderia ser infeliz na presença de Deus? Paulo estava contente porque Deus estava com ele. Paulo diz que aprendeu a viver contente em qualquer situação. O contentamento verdadeiro, ele vem somente de Deus, e Paulo aprendeu a ser capaz de viver independente das situações e das coisas desse mundo, sejam elas boas ou ruins, alegres ou tristes. Entretanto, ele aprendeu e entendeu que ele precisa viver na dependência de Deus e somente de Deus, e não nas coisas deste mundo. O viver em contentamento também não se dá de uma noite para o dia, não é de uma hora para outra, como já falei anteriormente, é um processo, é uma caminhada, e como caminhada é necessário dar o primeiro passo, é necessário começar para que você possa então prosseguir, sem parar, sem hesitar, sem vacilar, continuar caminhando, confiando em Deus, se contentando com as tribulações, com as dificuldades, porque são elas que irão te fazer crescer. São mínimas essas dificuldades, essas tribulações, com aquilo que está reservado para você, com a sua vida eterna. Tudo isso é muito pequeno diante da eternidade que Deus tem preparado para você. Por isso é sinal de contentamento, porque as dificuldades vão me fazer crescer, vão me deixar ainda mais apegado a Deus. E neste caminhar, o fundamental é entender e saber que tudo, desde as coisas pequenas até as coisas grandes, absolutamente tudo está debaixo da soberania de Deus, tudo está sob seu controle, e Deus utiliza todas as circunstâncias para que possamos também aprender a viver, aprender a confiar e estarmos em comunhão com Ele. Eu lembro-me certa vez que a minha família estava enfrentando uma grande dificuldade financeira. Meu pai, ele tinha uma loja de fotos e essa loja não estava indo nada bem, estava já no seu declínio para que ela fosse fechada. Então, por decorrência dessa crise que meu pai, enfim, nossa família estava enfrentando, nós estávamos ali com grandes dívidas e o dinheiro havia acabado. O dinheiro não dava para comprar, nem dava mais para comprar comida direito. A situação na minha casa era extremamente difícil. Eu e minha irmã éramos adolescentes e minhas outras duas irmãs eram ainda crianças. Então eu posso até imaginar como é que estava a cabeça dos meus pais, como é que traria o alimento para a família com 2 filhos adolescentes e 2 filhos e 2 filhas crianças. E determinado dia bateram na porta de casa, no portão de casa. Era um casal muito querido da igreja e eles tinham levado umas compras de mercado. Uma compra gigantesca. Essa compra que a igreja se reuniu, alguns doaram dinheiro, outros doaram alimentos e eles compraram, levaram esses alimentos doados e montaram uma cesta gigantesca e levaram então até a nossa casa. Eu me lembro de que eu pegava as sacolas do carro e parecia que não iriam acabar mais. E nós agradecemos muito aquela oferta generosa de alimentos que nós recebemos. E quando eu fui retirar as compras das sacolas, eu estava assim tão feliz olhando tudo aquilo, porque eu era adolescente, eu não lembro exatamente, eu devia ter 14, 15 anos, devia ser mais ou menos nessa idade, nessa faixa, mas eu olhava aquilo tudo e eu tinha a certeza que nós teríamos alimento por um certo período. Mas ao abrir as sacolas, em determinado momento eu fiquei ainda mais feliz. Eu posso dizer, usando as palavras do apóstolo Paulo, alegre, de sobremaneira alegre, com um item que estava naquela sacola. Um iogurte, um simples iogurte. Mas eu fiquei tão feliz quando abri a sacola e vi aquele iogurte ali, porque
Fazia muito tempo que eu não tomava um iogurte e eu estava com muita vontade de poder tomar um simples iogurte. Eu tenho essa cena marcada na minha memória e como eu sou grato por isso, como eu fiquei contente e ainda fico hoje contente porque eu pude ver desde lá de trás e até hoje o quanto Deus tem cuidado de mim e tem cuidado da minha família. Deus supre até aquilo que poderia ser pequeno para outros, mas que para mim, um simples iogurte naquele momento, aquilo foi muito grande, me trouxe ainda mais alegria, mesmo em meio às dificuldades que a minha família estava atravessando e que ainda perduraria por um certo tempo. Mas Deus nunca, nunca, nunca deixou faltar nada na minha casa. Até mesmo um iogurte Ele mandou para mim. Isso é o cuidado de Deus conosco. Desde as pequenas coisas, Deus nos supre. Nós conseguimos continuar caminhando porque a força que Cristo nos dá é tão grande que somos capazes de enfrentar toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade. E isso é o que nos faz termos contentamento. Contentamento com a compra surpresa que chega na sua casa e nessa compra tem um iogurte. É o cuidado de Deus, é o contentamento, é você ter satisfação, alegria em servir a Cristo, em saber que você não está só, que Deus está contigo todos os dias. É a alegria de seguir a Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador. É isso que nos traz paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, são sinais, os motivos de contentamento. E mais uma vez, quando eu me lembro desse cuidado constante de Deus sobre a minha vida, eu me alegro. Como agora, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio essa cena. Olha, eu confesso que eu me alegrei de sobremaneira que eu até chorei, porque eu lembrei do cuidado de Deus, das dificuldades enfrentadas e de saber que Deus é tão carinhoso. Ele até mima a gente com coisas tão que para outros poderiam ser tão pequenas, mas que para um adolescente foi grande aquilo para mim. E eu olho esse cuidado constante de Deus sobre a minha vida e eu me alegro. Assim como Paulo escreveu, ainda no capítulo 4, no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ter alegria é possível mesmo em meio aos conflitos, adversidades, privações, porque a alegria real não deve estar firmada em circunstâncias que são favoráveis ou não para nós, mas a alegria, ela precisa estar firmada no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, porque é Ele quem me fortalece, é Ele quem me ajuda a caminhar. O nosso Deus nunca, nunca nos abandonará. Deus, Ele nunca irá abandonar você. Tenha essa certeza, tenha essa convicção. Ele nos fortalecerá ao longo da nossa vida. Jesus mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é Mateus 20:20, ou seja, está ao nosso lado, está caminhando conosco, está olhando as nossas dificuldades, sim, está entendendo os nossos problemas e Ele quer que aprendamos com essas dificuldades, com os problemas. Talvez alguém que você tenha confiado o tenha abandonado, tenha traído a sua confiança. De repente você depositou toda a sua esperança em algo que de uma hora para outra acabou, sumiu, faliu. E isso te trouxe muita tristeza, e isso arrancou a sua alegria, e com isso veio sobre você, talvez, amargura, abatimento. O Salmo 42, no verso 5, diz, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois
ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por isso, você pode confiar, mesmo alguém tendo te abandonado, te frustrado. Esperar em Deus é ter confiança e a certeza de que Deus está contigo, que Ele está olhando para você. Por isso, espere em Deus, que você ainda o louvará por ter esperado nele, por ter confiado nele. Embora todos os outros possam nos deixar, nos abandonar, até mesmo de repente um pai, uma mãe possa abandonar o seu filho, Deus nunca fará isso. Deus jamais abandonará aos seus filhos. Embora pareça que a situação tenha piorado na sua vida, Deus não vai permitir que você seja consumado por ela. Para que você precise, para isso, você precisa estar unido a Jesus Cristo. É dele que virá a força para você suportar as suas adversidades, as suas dificuldades. Deus jamais irá abandonar você. Os problemas virão, as pessoas te frustrarão, e Deus é o único que estará te apoiando, que estará cuidando de você. Quando colocamos nossa confiança em Jesus Cristo, nós entramos em uma união com Ele que é eterna, que é inseparável, uma união que nos traz paz, que nos traz esperança, uma força que nos impulsiona a caminhar. E é por causa desta união com Jesus Cristo que somos capazes de enfrentar qualquer situação, todas as coisas, tudo, porque é Ele quem nos fortalecerá para enfrentá-las. Por isso, o convite de Paulo, o meu convite para você: confie em Deus. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Deixa que Ele te ajudará a caminhar, porque é dele mesmo que virá a força necessária para você enfrentar os problemas, as dificuldades, as difíceis situações que possam vir ou que já estejam sobre você. Jesus Cristo é que te dará forças para continuar caminhando. Por isso, se una a Ele, se entrega a Ele, deposite a sua esperança, confie no Senhor, porque tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te dará forças para continuar caminhando. Entregue sua vida a Jesus Cristo, confie nele e Ele te dará forças para caminhar. Amém? Que Deus assim abençoe a sua vida. Chegamos ao momento da ceia do Senhor. Meus amigos, esse é um banquete alegre, proporcionado por Jesus Cristo em nosso favor. É um momento onde nós podemos, junto com Cristo, participar da ceia que Ele mesmo proporciona para cada um de nós. E Jesus Cristo te convida a se assentar neste banquete espiritual e partilhar e participar da sua mesa. E iremos fazer isso nesse momento. Eu te convido, feche seus olhos, vamos agradecer agora. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque diante de tantas dificuldades, nós ainda podemos celebrar a ceia do Seu Filho Jesus Cristo. Que nesse momento possamos voltar os nossos pensamentos, os nossos corações para Ti, para o Teu Filho, relembrando, ó Deus, do sacrifício que Ele fez na cruz por nós e tornando esse momento significativo nas nossas vidas, para que haja quebrantamento de corações, ó Pai, a renovação da aliança, ó Pai, da comunhão contigo. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar, e agora nós podemos participar da mesa do Teu Filho. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, depois, Ele juntando ali os seus amigos, os seus discípulos, Ele pegou o pão, elevou aos céus, o partiu, dando graças e disse: este é o meu corpo que é dado
em favor de vós, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança do meu sangue, derramada em favor de vós. Bebei dele todos, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, anunciem a morte de Jesus Cristo, anunciem que Ele venceu a morte na cruz, que Ele nos trouxe salvação. Por isso agora, enquanto nós iremos ouvir um cântico, você, se estiver sozinho, ou reúna a sua família, e agora pegue do pão, pegue do cálice e participe, coma do pão, beba do cálice, participe nesse momento da ceia do nosso Senhor. Vamos todos, o banquete está pronto e Cristo está conosco agora para participar desse momento incrível das nossas vidas. Vamos todos participar da mesa do Senhor. Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Quebrantado por seu amor.
Pai, por mais este momento, Senhor, esta oportunidade de falar contigo, Senhor, e que possamos, ó Pai, entender que é através da oração, Senhor, que nos derramamos aos teus pés, que demonstramos as nossas necessidades, ó Pai, que fazemos também os nossos pedidos, Senhor, e que estamos cada vez mais ansiosos, ó Pai, para encontrá-lo, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este momento que acabamos de passar, ó Pai, que é a Tua maravilhosa ceia, Senhor, que é estar perto de Ti, ó Pai, que é de compartilhar, ó Pai, as coisas boas que Tu nos oferta, ó Pai, gratuitamente, que possamos, ó Pai, ser agradecidos, ó Pai, que possamos nos colocar no lugar de filhos, ó Pai, realmente pertencentes à Tua família, Senhor, que possamos desfrutar, ó Pai, da Tua paternidade, ó Pai, do Teu amor fraternal conosco, Senhor, e de tudo aquilo, ó Pai, que Tu ainda vais fazer, ó Pai. Há coisas que estamos ansiosos para que aconteça, ó Pai, em relação à pandemia, em relação a podermos reencontrar as pessoas que gostamos, ó Pai, nos relacionarmos, mas que tudo isso, ó Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor. No momento certo, após as conclusões das etapas, ó Pai, possamos realmente voltar à normalidade, viver as nossas vidas, proclamar o Teu Evangelho, Senhor, e realinhar, ó Pai, as nossas atividades, realinhar, ó Pai, a força do ministério que Tu precisas, ó Pai, para que possamos chegar nas pessoas que estão necessitadas, ó Pai, chegar às pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor, e que possamos, ó Pai, ser essa ferramenta, Senhor, ser esse canal, ser essa forma de alcançar essas vidas, Senhor. Nós Te pedimos, ó Pai, que esteja com as pessoas que ainda não Te encontraram, Senhor, que estão passando por problemas de família, que estão passando por problemas financeiros, ó Pai, que estão passando por problemas de saúde, Senhor. Que o Senhor esteja visitando essas vidas, ó Pai, essas famílias, para que elas consigam, ó Pai, ultrapassar esse deserto, Senhor, esse problema, Senhor, e futuramente, ó Pai, entender que a Tua mão poderosa esteve junto, Senhor, que o Teu Santo Espírito consolou as famílias, ó Pai, e podemos, ó Pai, render-lhe glória, Senhor. Agradecemos mais uma vez, ó Pai, por ter participado da Sua Santa Ceia, Senhor, e continuamos, ó Pai, felizes por podermos estar praticando, ó Pai, este culto nesta noite, e que possamos, ó Pai, futuramente, Senhor, nos reencontrarmos fisicamente para dar glórias a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelos dias que se passaram e pelos dias que hão de vir, Senhor. Protege-nos, ó Pai, cuida, ó Pai, das nossas vidas, cuida, ó Pai, das crianças, ó Pai, que precisam, ó Pai, do Teu auxílio, livra-os de todo mal, Senhor. Nós Te pedimos tudo isso, ó Pai, e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos uma outra participação muito especial. As crianças, mais especificamente a Luísa e a Rebeca, cantarão uma canção que trará uma mensagem muito importante, principalmente para nós adultos. Vamos ouvir com muita alegria a canção que agora elas irão cantar. O sabão lavar, o sabão limpar, sabão limpar, sabão limpar. O sabão Lava meu rostinho, lava meu bracinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Mão, faz uma manchinha, eu sou muito bem, pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, ele pode apagar.
Mas Jesus, pra mim está limpinho, quer lavar meu coração. Quanto mal faz o mal vestinho, esse muito bem, pode inventar. É Jesus que não nada, tudo ele te apaga. Sabão, lavar. O sabão, limpar. O sabão, limpar. O sabão, limpar. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Nós teremos agora a leitura do envio, que será feita pelo Nelsinho. Ele estará lendo Romanos 8, de 17 a 21. Em seguida, o Fernando fará uma oração final. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, Senhor, por mais uma semana que podemos estar aqui te cultuando, te adorando, Senhor. Esteja abençoando a todos que participaram deste culto, Senhor, que puderam estar junto conosco participando, Senhor. Aqueles que não puderam também, o Senhor sabe os motivos. Esteja nos abençoando a todos, nos guardando desta semana que vai começar, que possamos ficar na Tua paz, Senhor, na Tua segurança. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Agora, algumas famílias da nossa igreja convidam você e a sua família a juntos fazermos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, alegres porque nós temos a certeza de que Deus está conosco, alegres porque mesmo com as dificuldades, Deus ele nos ajuda, nos coloca de pé, pega-nos pela mão e nos ajuda a caminhar, confiando de que Ele está conosco, alegres, porque Cristo, Jesus Cristo, nos fortalece e assim podemos enfrentar as dificuldades, os problemas. Muito obrigado mais uma vez porque você esteve aqui conosco, você abriu as portas da sua casa, ainda online, né? Virtualmente, mas você permitiu que juntos pudéssemos adorar a Deus neste dia. Que Deus
abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que a tua semana seja uma semana abençoada e que você possa, todas as vezes que as dificuldades vierem, confie no Senhor, confie em Deus e saiba que Ele está contigo. Se apegue, se entregue a Jesus Cristo. Ele te dará forças para enfrentar os problemas, para enfrentar as dificuldades. Que a tua vida esteja apoiada, firmada em Jesus Cristo e assim o contentamento reine sobre a sua vida, que no lugar da tristeza, da angústia, das frustrações, possa viver e reinar a alegria do Senhor sobre a sua vida. Fique na paz do nosso Deus.